Olá, meu nome é Vanessa Cosentino, eu sou coach de carreira, eu ministro cursos de gestão de tempo, entre outros temas, e também sou psicanalista. A opção de ser empreendedora não foi a minha primeira escolha. Eu sou publicitária, sou formada também pós-graduada em comunicação social e eu trabalhei durante 18 anos no mundo corporativo, sempre na área de marketing. Mas eu tive uma crise, né, em 2012, eu tive uma crise, uma grande crise profissional e eu não estava feliz e eu decidi que eu faria essa transição de carreira, passaria a trabalhar com desenvolvimento humano e a partir de 2014 é que eu tenho a minha própria empresa. Então o empreendedorismo surgiu como essa opção para eu poder exercitar uma carreira que eu já há muito tempo desejava seguir e não tinha coragem. E aí eu fiz uma transição, né, um período então em que eu me preparei para essa mudança, eu estudei, fiz cursos, porque empreender não é simplesmente, a gente não pode ir só movido pela paixão, porque a gente vai ter que desempenhar vários papéis, né? O empreendedor ali, ele tem que entender da parte financeira, ele tem que entender de marketing, de vendas, e então a minha bagagem de marketing me ajudou bastante. E hoje então eu trabalho ajudando as pessoas a darem o próximo passo nas suas carreiras, seja uma transição, seja subir para um próximo nível. Trabalho também com os cursos de gestão de tempo e como psicanalista eu ajudo as pessoas a lidarem com suas angústias, ansiedade, depressão, problemas de relacionamento. Então, o empreendedorismo é um mundo apaixonante, desafiador e que realmente me abriu portas para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. E eu convido você então a conhecer os conteúdos que eu produzo no meu site, nas minhas redes sociais, e agradeço o convite da Reni. Então, é isso aí. Obrigada. Tchau, tchau. Olá, eu sou Edward Cláudio Júnior, cofundador do Bem Financeiro Desenvolvimento em Finanças, e comecei a empreender em 1990, ou seja, faz mais de 30 anos que eu venho empreendendo, e na época eu tinha 24 anos de idade, estava numa empresa boa, uma empresa grande, com um bom salário, mas não tinha perspectiva de crescimento mais dentro da empresa. Então eu e mais 2 amigos que trabalhávamos nessa empresa resolvemos sair e abrir o nosso próprio negócio, no caso uma empresa de informática, de manutenção de impressoras e computadores. O primeiro ano foi muito desafiador, pois não tínhamos muitos recursos, tínhamos pouquíssimos clientes, mas com o passar do tempo a gente conseguiu alcançar aumentar a nossa carteira de clientes, aumentar a nossa performance, e durante 20 anos eu fiquei nessa empresa de informática. Em 2010 eu resolvi sair da empresa para ir para um outro segmento também na parte de sempre empreendendo. Não me arrependo, foram momentos decisivos na minha vida, esses momentos de virada de chave, mas sempre dentro do empreendedorismo. Eu passei apenas 6 anos da minha vida trabalhando como empresa em CLT, né, como CLT, e o restante sempre empreendendo, com grandes desafios, com grandes conquistas, com erros que a gente comete e vai aprendendo e vai se melhorando. Sendo empreendedor aqui no Brasil é você aprender sempre a mudar, a se reciclar, a fazer coisas diferentes para alcançar novos resultados. Eu aconselho você que tem o sonho de empreender, faça isso com consciência, procure pessoas que possam te auxiliar a alcançar esses seus sonhos e objetivos. Um grande abraço e até mais! O programa Vida Empreendedora nasceu a partir da série Step do Empreendedorismo. A ideia é mostrar ao público os desafios, aprendizados, oportunidades e como empreender não só no Brasil como em várias partes do mundo, e assim trazer insights para quem é empreendedor na sua própria empresa ou no mundo corporativo. Nessa segunda temporada, vamos trazer também empreendedores que deixaram o mundo corporativo para ir para o empresarial e empreendedores de empresas familiares. Vem com a gente conhecer mais uma história incrível
do programa Vida Empreendedora. Preparado para a segunda parte da entrevista com Marcos Barros? Se você não assistiu a primeira parte, entra depois aqui no canal do YouTube que você vai gostar bastante do que ele disse na semana passada. Sim, olha que interessante. Você falou em dois momentos, né? Não só na associação, nas câmaras de comércio, mas também com o cliente, né? De estar lá e de corpo presente, né? Não mente ausente, que eu brinco, né? Você está lá sempre e dá com essa dedicação. Eu vejo que você tem uma dedicação muito grande, né? No momento que você está com o cliente, né? Dedicação de entender hoje se chama de dores, mas entender realmente a necessidade desse cliente. E quando você está lá na associação, na Câmara de Comércio, tá contribuindo, não está lá só para saber do que se trata, né? E daí, assim, a pergunta que ficou, né? Como que o Marcos dá conta de tudo isso? Porque você é uma pessoa intensa, né? Quando você está no cliente, você está lá, você está hoje como presidente da ABRE, né? Como você consegue coordenar esses momentos seus de tanta dedicação que você tem? Porque, além disso, você não está cuidando, por exemplo, da capital executiva só da área financeira. Como você mesmo falou, tem um cliente, vocês olham ele 360 com todos os executivos, né? Todos os sócios, né? Então, você está olhando, por exemplo, um cliente que é, sei lá, da área de planejamento, mas você vai lá e dá sua análise como um financeiro. E aí, como que o Marcos faz tudo isso? Tem mais coisas, por exemplo, eu faço algumas mentorias, tem uma amiga, né? Ela chegou a trabalhar comigo, que ela montou um negócio e que se chama Canguru Expert, de mentoria para pequenos negócios. São negócios, micronegócios, que muitas vezes ele tem um excelente produto, só que não consegue sobreviver porque não sabe o que fazer, não sabe controlar, etc. Então, ela montou esse tipo de esquema de mentoria, eu faço esse tipo de mentoria e também tenho aí um trabalho espiritual, que eu dou aula para crianças de 7, 8 anos hoje. Então, é que eu falo, são todas as coisas que a gente tem que colocar no prato e tem que ter uma organização muito boa. Mas o que eu digo para você é o seguinte, por exemplo, mesmo na, na Abre, a Abre eu sou presidente, porém é pro bono, né? Na realidade, eu sou representante dos associados. Então, eu não tenho remuneração para poder fazer isso. O que eu vejo é o seguinte, lógico, você tem muitas demandas, você tem muitos processos, você tem muitas coisas na mão, mas o importante é o seguinte, você tem que saber equilibrar essas demandas. E é isso que eu acho que é o maior desafio, porém, desculpa, o maior desafio, porém, a maior necessidade de você saber e fazer a coisa certa no momento certo está. Lógico, tem determinados momentos, só um minutinho, tem determinados momentos que você precisa trabalhar à noite, trabalhar de fim de semana. Eu acho que não tem um empreendedor, um executivo ou uma pessoa que não tenha que fazer isso. Então, o importante é você se organizar muito bem, você equilibrar as demandas de uma forma tal que você consiga atender a todas dentro daquilo que se espera, porque não é o ponto de apenas estar ou fazer de qualquer jeito. Não, você tem que fazer a sua contribuição. Para mim, por exemplo, quando eu estou fazendo uma mentoria com uma pequena empresa, ela tem a mesma importância do que um cliente que está me pagando e é um cliente gigante. Não importa, para mim, cada um ele tem a sua importância. Porém, é o seguinte, no momento em que eu estou fazendo, é aquilo que eu já falei anteriormente, né? Você está se integrando,
entregando para aquilo que você está fazendo naquele momento. Então, se necessita uma preparação, gaste o tempo para se preparar de forma adequada. Não é porque você está fazendo uma mentoria de uma pequena empresa que você vai olhar a coisa 2 minutos antes de entrar na mentoria. Não. Tem que ter uma preparação. E tudo isso requer uma organização e saber equilibrar as coisas. Eu acho que isso é extremamente importante. E todo mundo que assim, administra bem o tempo, consegue entregar aquilo. Na realidade, uma das coisas que eu aprendi logo cedo, né? Quando comecei a trabalhar, se você quer alguma coisa feita, principalmente dentro de uma empresa, procure aquela pessoa mais ocupada, porque com certeza ela vai fazer. Nunca procure aquele que tem tempo, porque aquele não vai te entregar. É sempre assim. Você pode ter certeza. Por quê? Porque a pessoa que está ocupada, ela sabe a importância das coisas e como alocar o seu tempo de forma adequada. E, de novo, é aquilo que eu falei. Tem que saber equilibrar as demandas. Sempre. Acho que isso daí é um dos maiores desafios do empreendedor, equilíbrio, né? Seja entre a vida pessoal, profissional, seja entre as várias tarefas, né? Você faz algumas tarefas de voluntariado e nem por isso você perder a qualidade, né? Então, eu acho que assim, eu vejo hoje, como eu faço mentoria para os empresários, eu vejo muito isso, né? Alguns são empresários que fazem muitas tarefas ou gerenciam muitas áreas, porque não tem vários gerentes, então ele acaba gerenciando, tem a pessoa operacional, mas eles têm muito essa dificuldade do equilíbrio, como fazer para poder fazer a coisa acontecer. E quando eu faço assim palestras, às vezes, para um pequeno empresário, eu falo que é a hora dele pôr e tirar os chapéus, porque a gente tem vários chapéus também como empreendedor, né? E daí ele tem que pôr e tirar o chapéu. Mas o que você falou é certo. Já que você está entrando, entra mesmo como se fosse, não importa o tamanho do cliente ou da pessoa que você está atendendo, entre como você faria qualquer outro trabalho. Não é porque é um voluntariado que você vai atender de qualquer jeito, ou, né? O que talvez aconteça, que muitos empresários acabam fazendo, é dedicando X tempo por semana para aquele tipo de trabalho, né? Então, ele determina um tempo para justamente poder fazer o que remunera mais tempo, porque é o que paga as contas dele, e X tempo ele pode se dedicar a isso, né? Não deixar de se dedicar. Eu achei muito interessante. E assim, Marcos, como empreendedor, presidente da BRE, o que você tem de desafios? Queria que você falasse sobre o ponto de vista empreendedor, não como só presidente. Em termos de desafio, é assim, né? O que eu vejo, e também falando para os empreendedores, é o seguinte: você nunca deve desistir no primeiro não. Você tem que desenvolver a habilidade de fazer nãos virarem sims. Então, isso é importante. Você tem que, de novo, resiliência faz parte da vida do empreendedor. Você tem que ser resiliente sempre. Um outro ponto que eu também vejo, né, que é importante, assim, os tombos fazem parte da vida do empreendedor. É difícil você começar alguma coisa e a coisa dar certo logo na primeira vez. Ou você pode ver, a maioria dos empreendedores de sucesso, lógico, tem uns poucos que deram o tiro e o tiro acertou na mosca. Isso, sorte. Muitas vezes sorte, competência, logicamente, mas o que acontece? Em geral, você vê empreendedores que estão tentando, já estão na 10ª tentativa. Agora, o importante é a resiliência, né? O importante é você tomar um tombo, levanta e continua. Isso é extremamente importante. Sim, com certeza, isso que você falou, né? A gente não desistir.
Eu acho que a grande maioria dos empreendedores, quem tem mais tempo de casa principalmente, tem esse desafio mesmo. Porque, assim, lógico, se você está preparado, eu não falo que é sorte, né? A oportunidade aparece e você acaba entrando nessa oportunidade. Não tem como você prever. Eu vejo muito assim, quando a gente estava mesmo no mundo corporativo, a gente foi se desenvolvendo, eu falo a gente, porque eu acredito que você também tenha feito muito isso, a gente acabava estudando algumas coisas que naquele momento às vezes, nem era o objetivo, né, da empresa e tudo mais, mas que depois você viu como alguma coisa no futuro. Eu sempre penso assim, para mim acontecia muito isso, né? Eu tinha um espírito de intraempreendedorismo que eu não sabia que eu tinha na época, lógico, né? Mas assim, eu vi assim, pô, já sei o inglês, qual que é a próxima língua? Eu vou estudar espanhol, né? Poxa, né? Por que não? E daí, quando veio a Operação América Latina para o Brasil, eu entrei, um dos motivos, além de outros, era porque eu sabia o espanhol. Então, eu tinha um ponto a mais que os outros meus colegas só sabiam inglês. E daí eu falei, tá, agora que eu sei espanhol, qual que é a próxima coisa que eu vou fazer? Ah, vou estudar chinês, entendeu? Daí foi uma curiosidade pessoal de um ano. E daí, depois de alguns anos, eu fui trabalhar numa empresa chinesa. Lógico que eu não usei nada, né? Porque um ano de chinês é a mesma coisa que você falar né? Não é nada. Mas você tem esse ponto, então você sempre está se preparando. Então, eu não falo que é sorte. Apareceu e a gente estava preparado. Mas, por outro lado, é o que você falou, né? A gente está disposto a fazer acontecer, seja o que for, porque eu falo que não é tentativa, a gente faz acontecer realmente, e depois, às vezes, a gente não dá certo e a gente, não deu certo, então, peraí, o que eu aprendi com isso, o que eu posso melhorar e onde que eu vou trabalhar com aquele aprendizado, levou ao aprendizado, e não simplesmente falar, pô, que droga, deu tudo errado, não deu certo, né? Tem que estar sempre assim, eu acho. E até tem mais, né? É assim, principalmente empreendedor e quem estiver ouvindo aqui, ele tem que ser consciente que o negócio depende dele. E ele tem que descobrir os caminhos que vão levá-lo para ter sucesso naquele negócio. É, e é extremamente importante, isso daí eu posso estar falando, falando no molhado, né? Mas é o seguinte, o empreendedor ele tem que ter garra e ser um bom ouvinte. Ele assim, não é aquele que ele passa, a pessoa fala não, ele vira as costas, vai embora e aí vai para casa e fica. Não, você tem que, de novo, né? 1000 nãos, tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Uma hora você vai ouvir um sim. E outra coisa, e por que você ouve não? Ouça, porque muitas vezes o que você percebe é que a pessoa tem aquela gana de falar e ela não deixa o outro falar, e muitas vezes, se você não ouve o que teu potencial cliente precisa, como que você vai oferecer alguma coisa para ele? Mesmo que seja um produto. Você tem que entender se aquilo. Não adianta você querer oferecer um pão fantástico para quem tem problema para a farinha branca. Não adianta, você pode gastar. Não, por isso que se você ouve, você consegue trabalhar. Então, de novo, né? E o empreendedor ele tem que ter persistência, ele tem que acreditar no negócio, mas também, e uma coisa importante, o empreendedor ele tem que também saber a hora de parar, porque tem alguns negócios que, por N motivos, talvez não dê certo por vários motivos, razões e etc. O empreendedor também tem que saber aquele momento que ele tem que parar, porque assim, não adianta você ficar jogando dinheiro, jogando dinheiro, jogando dinheiro, fazendo, 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 se aquilo você percebe que não vai ser, não vai te gerar o retorno que você imagina. Então, por isso que é super importante você estar sempre antenado no que está acontecendo, especialmente na sua empresa. Por isso que a gente sempre fala, é importante você olhar seus relatórios, analisar os seus números, saber conversar com as informações
para entender o teu negócio. Outra coisa que eu também falo para os empreendedores, é extremamente importante, você tem que trabalhar com afinco naquilo que você faz. E tanto no mundo corporativo como empreendedor, é assim, meu amigo, é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ou seja, é assim, você pode ter uma ideia excelente, ó, arregaçar as manguinhas e, e gastar sola, e gastar tutano, e gastar o que for necessário para concretizar isso. Não adianta você achar que a ideia resolve tudo. E um aspecto final que eu também acho extremamente importante, Reni, nós passamos por isso, eu acho que principalmente para o empreendedor, como ele tem pouca gente, em geral, se você olhar, a maioria dos empreendedores começam com pequenos grupos, né? Ele tem que entender que o seu principal ativo são pessoas. Pessoas é que fazem tudo rodar no mundo. Você tem que ter esse tato para poder identificar. E você tem que fazer isso, tem que ser natural. Não tem que ser simplesmente da boca para fora. Tem que ser alguma coisa no que você acredita, que é junto com elas que você vai conseguir atingir seu objetivo. Se você não acredita nisso, com certeza você vai estar com um problema. Por quê? Porque, de novo, não é uma pessoa que resolve. Lógico, tem que ter um maestro, sempre, sabe? Coordenando a orquestra. Mas é aquelas pessoas que vão fazer o negócio acontecer. Lógico, você vai estar junto. E é isso é importante. Então, você tem um time forte, você tem um grupo forte, você tem, no nosso caso, sócios, que são pessoas que pensam iguais a você, no sentido de objetivos, etc., é a chave para você ter sucesso em qualquer empreendimento. Então, para você ter isso, de novo, você sempre vai trabalhar com pessoas, você tem que acreditar nas pessoas e estar com elas de corpo e alma o tempo todo. Ô, Marcos, mas o que você deixa aí de recado para o pessoal, tanto que é empreendedor, né, que é dono de empresa, como quem é intraempreendedor, quem está empreendendo, mas trabalhando para uma empresa? Que recado você deixa aí, os recados finais? Como eu já, inclusive, já tinha falado anteriormente, é o seguinte, o empreendedor ele tem que ter muita garra, ele tem que ter, conforme eu já tinha falado, né, 10% de inspiração e 90% de transpiração, e ele tem que ser uma pessoa resiliente. A resiliência tem que fazer parte do empreendedor. Então, ele tem que, de novo, né? Não é o primeiro não, ou os primeiros 100, ou os primeiros 1000 nãos que ele vai ouvir, que ele vai desistir. Se ele tem efetivamente um objetivo e quer efetivamente realizar aquilo que ele se propôs, com certeza com a resiliência ele vai conseguir. E é isso, né? Na verdade, em resumo, é tudo aquilo que nós falamos. A pessoa tem que acreditar no que faz, botar força nisso, chamar as pessoas do lado para fazer parte desse trabalho e, em conjunto, independentemente do transtorno e do problema que estiver na frente, seguir em frente, porque com certeza ele chega lá. Com certeza mesmo, Marcos. O negócio é não desistir, ter resiliência, persistir e acreditar em si. É isso mesmo. Marcos, olha, quero te agradecer muito. Foi maravilhosa essa entrevista. Eu espero que você que está nos assistindo também tenha tirado bons insights. Comece a rever o seu jeito de empreender, rever seu jeito de participar, tanto em relação a um cliente, pode ser interno ou externo, quando está numa empresa maior, quanto em relação a associações, câmaras de comércio. E eu espero te ver no próximo programa Vida Empreendedora.
Muito obrigado pela oportunidade. E é assim, né, Reni, a gente sempre tem que estar junto. Eu acho que, de novo, né, o mundo é feito de pessoas e a gente tem que acreditar nas pessoas, né? Então a gente sempre tem que estar junto. Eu agradeço muito aí esse espaço que você abriu, porque é assim, né? Eu acho que a gente sempre aprende. É aquilo que eu falei lá atrás também. Um profissional, quando ele para de aprender, ele morre. Então, a gente nunca pode morrer, a gente tem que continuar sempre. E é que eu falo, a gente sempre aprende. É ouvindo as pessoas que a gente sempre vai, ouvindo as pessoas, lendo, estudando, que a gente sempre vai aprender e vai aprender cada vez mais. E é isso que vai fazer a gente ajudar o mundo a ser melhor, né? Com certeza, Marcos. Obrigada mais uma vez e te vejo no próximo programa Vida Empreendedora, pessoal. Até mais. Eu sou Reni Okuhara, fundadora da THJO Plus, e vou contar um pouco da minha história. Apesar de toda a experiência profissional ser nas áreas de vendas, planejamento estratégico, implantação e administração de empresa, percebi que quando investi em pessoas e as fazia acreditar o quão importante elas eram nos processos que trabalhavam, elas sentiam parte desse processo e elas davam o seu melhor, elas faziam o seu melhor. Com isso, os processos que eu elaborava se tornavam muito mais fáceis de ser implantados e mensurados. Então, concluí o quão importante é trabalhar os talentos humanos na empresa, para que a sua gestão organizacional fosse mais eficiente e eficaz, gerando o lucro que toda empresa deseja. Como sempre eu acreditei que tudo que eu tive a oportunidade de estudar e vivenciar no mundo corporativo um dia contribuiria para algo maior, fundei a THJO Plus. A THJO Plus é uma consultoria empresarial que trabalha basicamente nas áreas de RH, vendas, implantação e administração de empresa e gestão de negócio através da mentoria ao empresário. Eu tive a oportunidade de vivenciar situações no mundo empresarial através de cursos, das consultorias realizadas e das parcerias comerciais bem-sucedidas que fizeram com que a THJO Plus fosse o que é hoje. Por isso, quero agradecer a todos que estiveram e continuam com a THJO Plus durante todo esse período, divulgando o nosso trabalho, seja como cliente ou como parceiro comercial. Gratidão! Eu sou Reni Okuhara, consultora e mentora empresarial da THJO Plus.